Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de São Marcos, ele tem uma estrutura teológica na qual, ao longo deste ano, estamos vendo. Logo no início, vemos que no primeiro versículo, ele, ao mesmo tempo que resume, mostra-nos que este Evangelho se constitui de duas partes. A primeira parte, São Marcos apresenta Jesus como o Cristo. E a segunda, o Filho de Deus. É assim que fala no primeiro versículo. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E hoje chegamos a esta metade. Ao final da primeira parte, onde São Marcos apresenta-nos o Cristo e aonde ele começa a delinear esta apresentação de Nosso Senhor como Filho de Deus. E este meio ele é constituído de duas passagens. O Evangelho que ouvimos hoje, mas também este meio é constituído da passagem anterior, a cura do cego de Betsaida, que é feita em dois momentos. Nosso Senhor primeiro toca nele, o cura, ele começa a ver, mas de modo ainda não tão nítido. Vê as coisas, os homens como árvores que andam. Depois, então, toca uma segunda vez e ele vê com nitidez. Esta cura não é porque o nosso Senhor não tem poder para fazê-lo, porque o nosso Senhor tem uma incapacidade ou porque não tem uma força tão grande. É ao contrário. São Marcos se utiliza dessa passagem que só é vista nele para expressar a sua teologia, mostrar esta conjugação, porque os feitos que são feitos, os milagres, são acompanhados de algo que vem depois. E este algo que vem depois, essa cena conjugada mostra-nos a nossa realidade. A realidade dos apóstolos, a realidade do povo que ali estava. E assim vemos hoje exatamente isso. Nosso Senhor mostra-nos hoje quem são os cegos, quem são aqueles que não o veem de modo pleno e quem são aqueles que conseguem contemplá-lo como ele é. Por isso nosso Senhor inicia o Evangelho de hoje fazendo duas perguntas. E depois segue com uma prova para saber até onde vai esta concepção dos discípulos, ao qual ele já sabe, mas quer mostrar para eles mesmos. Por isso nosso Senhor pergunta: vós que estão por aí, vocês que estão por aí, estão ouvindo as coisas, o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? E aquelas pessoas e os discípulos respondem: olha, dizem que o Senhor é João Batista, que é Elias, um dos profetas. Em outras palavras, estes não veem nosso Senhor. Esses são cegos, não conseguem enxergá-lo, não veem quem ele é. Ainda têm um coração endurecido, não conseguem ser despertos. É necessário tocar, é necessário começar a cura neles, mostrar quem o Senhor é. Que ele é aquele que veio. É ele o Messias, é ele aquele que vem nos salvar. Mas nosso Senhor não para por aí. Se aqueles que não andam tão próximo do Senhor são cegos, e vocês? E vocês que são os meus apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Como é que está a visão de vocês? Então Pedro se antecipa a todos e diz: tu és o Messias. Muito bem, Pedro. Tu vês, mas ainda não com nitidez. Você vê, mas ainda sob critérios humanos. Você não tem uma nitidez plena de quem eu sou. Vê segundo aquilo que está na concepção dos judeus daquele período, um
Messias político, libertador, que guerrearia, que libertaria o povo de Israel do Império Romano, tornaria novamente uma nação independente. O Messias que iria reunir o seu povo, iria trazer aqueles que estavam distantes. Não. Pedro não via com nitidez isso. Vemos diante da prova do Senhor, quando ele anuncia a paixão. Olha, nosso Senhor diz, olha, não é para vocês dizerem isso a ninguém, porque vocês ainda não veem. Se vocês saírem espalhando, falarão coisas erradas. Vamos ver como está a avaliação de vocês. Sabe o que se passará comigo? Eis que eu vou ser rejeitado, flagelado, morto, e ressuscitarei ao terceiro dia. E diante disso, Pedro vai e diz, não, Senhor, isso não. Repreende o Senhor, que isso não te aconteça. Pedro é movido por amor. Assim diz São Beda, ele não podia aceitar que aquele a quem colocou a sua confiança, aquele a quem ele amava com amor, ainda é imaturo. Não pode acontecer isso. Pare de falar isso. Não tem que ser assim. O Senhor vai passar, vai guerrear, vai vencer, vai reunir o povo, não será rejeitado. Nosso Senhor, então, olha para os discípulos que pensavam o mesmo, nesta mesma linha, e para Pedro e diz, agapé, hopíssomo, vai para trás de mim. Na passagem, quando lemos, agora na proclamação do Evangelho, ouvimos vai para longe, mas a tradução mais correta neste termo grego, agapé, hopíssomo, vai para trás de mim, aprende a seguir-me. É assim que diz o pseudo Crisóstomo ao comentar esta passagem. Não diz vai para depois, guia depois. Não diz isso, mas ao contrário diz vai para trás. E o termo em latim é vade retrome, vai para trás de mim. E o que significa isso? Segue-me, aprende a ser discípulo, aprende comigo. Na escola de Jesus existe um mestre, e não é você que manda. Não tenho que seguir as tuas vontades, aquilo que você acha. Não. Aprende tu comigo, aprende a amar comigo, aprende comigo como agir. Aprende a ser maturo. Tu, Pedro, me amas, isto é muito bom, mas ainda seu amor é imaturo. Tens que amadurecer, tens que seguir-me. E como se ama, eis como vemos nesta conjugação da expressão de como nosso Senhor se dá, como ouvimos no Evangelho, que se mostra na primeira leitura, diante onde nos vemos a passagem do servo sofredor, onde nosso Senhor, onde Deus, por meio do profeta, mostra que quem se oferta é Ele. Sou eu que oferto as minhas costas, sou eu que não desvio o rosto. É assim que eu amo. Eu me dou por amor, eu me dou porque eu me entrego para salvar a todos. Assim que é amor, assim que tu deves amar, Pedro. Assim que deves buscar este amor, esta entrega. Tu, Pedro, vós, apóstolos, também nós, devemos olhar o Senhor que nos diz, aprende comigo, aprende a amar comigo, aprende a ter este amor maduro comigo, este amor de entrega. É isso que o Senhor nos chama a aprender a amar, a ter uma visão clara, porque nós também, por vezes, somos cegos. Nós também, por vezes, não enxergamos com nitidez. Basta que respondamos
ao questionamento do Senhor para nós, quando o nosso Senhor pergunta: quem sou eu para vocês? Quem é o Senhor para nós? Alguns de nós têm a concepção de que nosso Senhor é um tirano egoísta, que olha para nós e diz: faz o que você quiser nesta vida, não interessa. No final, eu estou pouco me lixando para o que você quer. Eu quero que você fique comigo, então vou te colocar debaixo do braço e vou te levar para o céu. Ponto e acabou. Não quero saber se você não quer estar comigo, se você viveu uma vida longe de mim, se você quis se apartar de mim. Eu quero estar com você e é isso aí. Nosso Senhor não é um tirano egoísta que tira a nossa liberdade. Ele nos convida a aderir a Ele, a viver com Ele, a nos unir a Ele, aqui e na eternidade. Mas nos dá a liberdade para escolhermos. Alguns de nós também podemos pensar que nosso Senhor é algo mais superficial, é um grande psicólogo, é um curandeiro que cura e massageia o meu ego, que me cura de coisas psicológicas, que me escuta, quase que um Deus paz e amor. Não, sim, um Deus superficial. Nosso Senhor nos chama a algo diferente. Nosso Senhor não é qualquer um destes que andam por aí. Não. Ele exige, ele nos chama essa aderência. Nosso Senhor também não é um gênio da lâmpada, um Deus que faz barganhas. Porque, por vezes, podemos pensar assim. Essa é a teologia da prosperidade que nos mostra isso. Alguém que tem essa visão tão errada de Deus, achando que Deus é um Deus de barganhas, que fica trocando. Olha, você vai à missa e vai ganhar um prêmio, eu vou te agraciar com algo, você faz uma oração e aquilo que você quiser eu troco. Você faz isso por mim, você vai ali, você usa uma camisa da igreja. Não. Nosso Senhor não fica fazendo barganhas, troquinhas. Você me dá um pouquinho como se eu esfregasse a lâmpada e pode fazer 3 desejos que eu vou realizar. Não. Isso não é crer em nosso Senhor. Isso não é amar nosso Senhor. Isso não é fé. Isso é meramente da boca para fora. Não podemos ser assim. Veja o que São Tiago apresenta na segunda leitura. A fé não pode ser essa coisa da boca para fora. Eu acredito, uma coisa meio etérea, meio um Jesus segundo o meu querer. Não. A fé exige obras, exige que aprendamos a conhecê-lo, exige que aprendamos a mudar de vida, a conformar a nossa vida a Ele, a escutar e corresponder àquilo que nosso Senhor nos chama. Não uma coisa superficialoide da vida. Não podemos ser assim. Não podemos ser católicos assim, dizer que queremos seguir Jesus assim, que acreditamos no Senhor assim, porque este não é nosso Senhor. Esse Jesus que dizemos superficial não é nosso Senhor. Nosso Senhor é diferente. Ele se entrega para nos salvar, nos chama a estar com Ele, nos chama a ter uma vida coerente, uma vida de que saibamos o que é o amor, saibamos amar, coloquemos a Deus no centro. Temos uma vida daqueles que buscam, daqueles que sabem corresponder ao Senhor. E é isso que São José Maria nos diz no primeiro ponto de caminho, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor, apaga
com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Devemos aprender a ter isso, esse amor, este conhecimento, esta fé verdadeira. Quem é o Senhor? Não o Messias como os judeus daquele tempo pensavam, não. O Messias que veio para salvar. Deus que se faz homem para nos salvar. Deus que nos chama a nos unir a Ele, a fazermos parte do seu corpo, a sermos coerentes na nossa vida. Deus que aprendamos a amar o outro, a ver no outro a sua presença. Deus que nos chama a ter uma vida reta, santa, coerente, que busque a santidade, e não uma vida cheia de eus, segundo o que eu quero, segundo o que eu faço. Não podemos ser assim. Devemos aprender a ter uma vida útil, uma vida conformada ao Senhor, não uma vida estéril, não uma vida de altos elogios. Devemos aprender a deixar um bom rastro da fé para que os outros também cheguem a Cristo. Assim o fez a Virgem Maria. Ela, mais do que todos, soube corresponder ao Senhor, dar o seu sim ao Senhor, fazer não o seu querer, mas conformar o seu querer ao querer de Deus para ela. Por isso ela era plenamente feliz, pois soube corresponder a Cristo, que ela também nos ensine a fazê-lo, que ela nos ensine a conhecer a Cristo de verdade, para que possamos ver a Ele com clareza, com nitidez, e assim fazer o que Ele nos pede, seguir e corresponder ao chamado que Ele nos faz. Que a Virgem Santíssima, a Senhora Auxiliadora, aquela que nos guia, que ela seja o nosso auxílio e força para correspondermos ao Senhor, que nos chama a fazer a vontade dEle, a tomar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.